Olá, boa noite. Corpo perfeito, será que existe? Como o padrão de corpo considerado belo mudou ao longo da história? Qual a influência dos padrões estéticos? Você vai saber mais sobre o assunto agora no Jornal da UFO. Vamos começar esta edição com um giro de notícias. O Teatro Grande Otelo e também a Praça do Rosário, que fica localizada no centro da cidade, foram tombados como patrimônio cultural, resultado de pedidos de congadeiros de Uberlândia e de uma determinação judicial. Você já se programou para quitar o IPVA 2019? O vencimento do imposto inicia em 14 de janeiro para os veículos com placas finais 1 e 2. Este ano, o governo de Minas vai dar desconto de 3% para quem pagar o IPVA em parcela única e mais 3% sobre o valor do imposto dos carros que tiverem todos os débitos pagos em dia nos últimos 2 anos. Outra notícia do dia. O governo da Bolívia anunciou que vai denunciar o Brasil na Organização das Nações Unidas, ONU, por racismo de Estado. O motivo da queixa foi a fala do deputado estadual Rodrigo Amorim, do PSL do Rio de Janeiro, de que quem gosta de indígena deveria ir para a Bolívia. E agora, então, vamos começar com a nossa entrevista. O tema de hoje, padrões de corpo. Falando nisso, buscar o corpo perfeito tem se tornado um hábito comum. Em um lugar onde podemos encontrar essas pessoas é na academia. Quem olha assim não imagina que a Cláudia passou por um momento difícil na vida há mais ou menos 2 anos. Diagnosticada com câncer, ela superou e hoje esbanja saúde. Eu me sinto muito bem, eu durmo melhor. Antes eu tinha dores físicas devido ao tratamento. Hoje eu tenho dores físicas devido à musculação. E é uma dor maravilhosa, eu amo essa dor. É uma disposição muito maior e um sono maravilhoso. Outro exemplo é a Laura. Ela não revela a idade, só conta que o segredo é a malhação, pois são vários anos dedicados à boa forma. Eu sempre gostei de exercício, de tudo. E aí comecei, e fui gostando cada vez mais e vou ficar aqui até quando eu conseguir. E eu acho que eu vou conseguir, que eu vou muito longe. Pessoas que buscam um corpo perfeito. Isso tem se tornado comum. Hoje em dia, as opções para chegar à boa forma são diversas e geralmente começam na academia. O suor aqui é garantido. É corda, argola e olha só, tem até levantamento de peso. Isso mostra que as pessoas estão cada vez mais adeptas a um esporte que a cada dia fica mais conhecido, é o CrossFit. Exercícios que tiram fôlego, mas que mostram resultado. Não consigo nem falar direito, é muito forte. E tá valendo a pena? Muito, muito, muito a pena. Qual tá sendo o benefício para você? Todo benefício, físico, emocional, autoestima, confiança, superação. O CrossFit veio para mudar minha vida. Tão pouco tempo, eu estou muito feliz. O CrossFit é uma modalidade que vem crescendo tanto pela questão do funcionalidade, ok? Por não ser uma coisa que cai na rotina. Então as pessoas procuram essas coisas por ser diferente. Por exemplo, o que muitas vezes acontece na musculação, a pessoa vai lá e faz o mesmo treino toda vez, beleza? Durante um determinado tempo. No CrossFit não, ok? Aqui nós temos uma periodização, ok? Que nós trabalhamos em cima dela, que todo dia é um objetivo diferente. Então nunca repetimos o treino. Sempre tem algo diferente que o aluno está aprendendo. Outra modalidade que tem ganhado adeptos é a calistenia, que este professor explica. Calistenia é um desmembramento da ginástica olímpica para fortalecimento articular, muscular, consciência corporal e controle de respiração. Então, para a pessoa que está procurando melhor mobilidade, melhor flexibilidade, resistência nas articulações muscular, é um esporte muito bom que está começando aqui no Brasil, mas já tem mais de 70 anos que a calistenia existe. O Plínio foi além, largou vícios e se transformou em um crossfiteiro, digamos assim. A prática, segundo o tatuador, mudou a vida dele. Foi um refúgio para mim, porque eu bebia muito. Eu era, sei lá, quase um alcoólatra, eu acho. Então, quando eu decidi parar de beber, isso para mim foi um escape muito grande. Eu emagreci pelo menos uns 20 quilos, 15, 20 quilos.
E para mim foi um escape, porque eu acho que eu sou um pouco ansioso e descontei tudo aqui. E aqui é a minha maior diversão, a única hora que eu não pego no telefone, a única hora que eu não vejo problema. Então aqui é o momento que eu me desligo do mundo lá fora e me divirto aqui. E a busca pelo corpo perfeito também não é tudo. É importante pensarmos principalmente no bem-estar. O que a gente precisa entender é que corpo bonito é uma busca, mas ela não tem que ser incessante. Tá? A gente tem que buscar primeiro saúde, né? E a saúde traz um corpo bonito. Tá? Mas não tem que ser, às vezes as pessoas fazem exercício físico apenas para ter um corpo bonito. Essa não deve ser a busca principal. O corpo bonito vem com uma consequência. E as convidadas do Jornal da UFO de hoje são a professora doutora da Faculdade de Educação da UFO, Raquel Dicine de Campos. Boa noite, Raquel, bem-vinda. Boa noite. E também aqui com a gente para participar da conversa, a professora doutora do Instituto de Filosofia da UFO, Georgia Mitrano. Boa noite, professora, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite mais uma vez. Nós vimos agora há pouco a reportagem que mostra o exercício na vida de diferentes pessoas, o significado que a atividade física tem. Raquel, essa busca por cuidar do corpo, ela não é de agora, né? É bem antiga. Conta pra gente ao longo da história como que foi essa evolução do cuidado com o corpo e o que era considerado o padrão de cada tempo. Bom, é uma pergunta difícil. Eu vou fazer um recorte nela, porque são muitos séculos e séculos de história corrida, né? O fato, Gislene, é que desde tempos imemoriais, né, desde a mais distante noite dos tempos, a gente tem relatos de práticas físicas buscando o fortalecimento do corpo, né? Não só do corpo, mas do espírito, essa ideia de que isso está muito associada aos gregos, mas não foram os gregos que inventaram isso, né? Essa coisa de corpo e espírito fortalecidos numa espécie de trabalho, né? Isso atravessa a história humana, mas o que é interessante a gente pensar que nos dias atuais, esse trabalho de construção do corpo é algo que, se por um lado é inegável que acarreta bem-estar, e os exemplos aí que vocês trouxeram são muito bons, né? Pessoas que de fato se encontram no exercício físico, e isso é inegável, é um benefício inegável. Por outro lado, aqui e ali a gente viu o narrador falando em corpo perfeito. Por outro lado, esse bem-estar deixa de ser bem-estar quando se torna uma busca por um padrão imaginário, idealizado, que não existe. Essa busca por um padrão ideal, sonhado, também é algo que atravessa a história humana, né? Então, cabe a nós hoje, em pleno século XXI, saber modular direitinho, assim, até que ponto esses exercícios que eu estou fazendo, eles estão servindo para eu dormir melhor, para eu viver mais, para eu respirar com mais propriedade, ou até que ponto eu estou em busca de padrões que são sonhados até por Gisele Bündchen, por exemplo. E partindo desse ponto, então, de padrões, né, socialmente construídos, historicamente também, professora Georgia, a Raquel comentou da questão da Grécia Antiga, né? Como que era visto o padrão de corpo nesse período? Como que influencia essa visão, esse padrão imaginário nos dias de hoje? Então, é interessante você trazer a Grécia Antiga, porque na República de Platão, né? Platão tem uma passagem, inclusive uma passagem que ela é questionável se ele ali está enaltecendo ou não a mulher, que ele vai falar, seria estranho ver mulheres na academia fazendo ginástica com o peito desnudo, mas faria bem. É a ideia de mente sã, corpore são, né? A mente e o corpo estariam em conjunto. Não tinha, porque nós dissociamos com a modernidade a cabeça do corpo, né? Como se tivéssemos uma dicotomia, uma separação, né? A cabeça para um lado e o corpo para o outro. Os gregos não tinham isso. Só que isso muda ao longo do tempo. Aquilo que era bom, que era o corpo,
com a chegada da Idade Média, com o cristianismo, se torna algo ruim. Então, você escondia o corpo passa a ser algo escondido. A ideia de corpos perfeitos, ele se altera. Então, a gente tem que lembrar que essa ideia do corpo perfeito é uma construção social, histórica, com datas. E que a Débora falou algo muito sensato, muito sério, que é uma diferença nesse momento, e é uma questão até bem polêmica que a gente pode trazer mais à frente, entre saúde, que óbvio, e a gente, no século XXI, sabe da importância, né, a geração das nossas avós, ginástica não era coisa para mulher, né? Por exemplo, os homens faziam, mas o homem que fazia também muita ginástica não era bem visto. Então, hoje não, nós sabemos que faz bem ao corpo, faz bem à mente, né? Mas a gente está em busca de que tipo de padrão? E um padrão estético de beleza, aí eu volto, você perguntou da Grécia, o belo ele nasce com bem. Belo e bem, a gente sinonimiza. E aí, a partir disso, a gente tem consequências boas e outras muito danosas. O nazismo tenta resgatar a beleza plástica grega. Então, Daqui a pouco, então, a gente volta nesse ponto complexo, né? E hoje, essa busca pelo padrão de corpo, nós vemos a questão também da magreza, né? A força e a magreza. Isso vem com os tempos modernos, Raquel? Bom, antes de eu responder essa tua questão, Gi, eu queria só retomar uma fala da professora Georgia, que eu acho muito interessante, quando ela traz o momento da Idade Média como um momento de esquecimento do corpo. É porque essa ideia de que o corpo é um aprisionamento da alma, né? Então, o que é perfeito? O perfeito é a alma. O corpo é baixo, o corpo é da ordem terrestre. O que interessa é a alma, que é da ordem dos céus. Então, é um exemplo muito bom, porque é um exemplo, Georgia, contrário ao nosso mundo contemporâneo, onde eu sou o meu corpo. E isso é perverso. Não só ser, o que você veste é o seu corpo. Justamente, também, né? Eu sou o meu corpo, eu sou o que eu me apresento. Isso é perverso para o ser humano. E ainda a questão do envelhecimento também? Mas é claro, isso tudo... Porque, veja bem, o que nós temos no mundo contemporâneo? Nós temos alguns pilares que sustentam o edifício da beleza contemporânea. Vamos falar da beleza de hoje. Que pilares? E principalmente da beleza feminina. Que pilares são esses? Um é a juventude e o outro é a magreza. São os dois pilares sobre o qual nós estamos postas. Há uma espécie de ânsia justamente para lutar contra o efeito inexorável do tempo, porque a velhice chega para todos nós. Game over, a velhice chega, graças a Deus, né? Sim. Ela chega para todos nós. Então há uma luta absurda contra os sinais do envelhecimento, já que a juventude é um dos pilares da beleza contemporânea, e há uma luta incessante contra as gordurinhas todas, porque a magreza também é um desses pilares. São movimentos contemporâneos bastante cruéis, tanto para homens quanto para mulheres, mais para mulheres. Uma outra questão, só para terminar, que eu achei muito interessante que a Georgia levanta, é uma bola muito interessante, porque hoje a gente vê mulheres falando de crossfit, né? Eu faço crossfit, faço todos os tipos de exercícios e tal, mas o fato é que antigamente, como diz você, determinadas ginásticas, hoje nem se fala mais em ginástica, né, Jorge? Fala assim, treino, porque, veja bem, olha o tamanho da regulação. Você não é nem ginástica que você faz mais, é treino, você tem que ter uma performance de atleta. Uhum. Enfim, mas quais são as ginásticas femininas? Natação, balé,
ginástica rítmica, né? Enfim. Então, é a condição de gênero influenciando também a busca pelo corpo, esse padrão perfeito que não existe, professora? O que você acha? Sim, é um padrão que não existe, que ele é cultural. Se eu brincar com a filosofia, Platão, o Hípias Maior, que é o texto onde Platão vai tratar do belo, esse texto termina em aporia, então o belo em si ele nunca vai ser alcançado, ele é sinonimizado com bem. E esse bem, daí é que é uma questão danosa. Então, por um lado, você traz bem o corpo na Idade Média durante muitos anos, e ainda em determinadas religiões e sociedades a gente encontra isso como esse corpo, principalmente o corpo feminino, como um cárcere do mal. O corpo feminino é um cárcere do mal, né? Então, é uma questão de gente. Então, a mulher tem que ter coisas delicadas, mas hoje a busca do corpo perfeito é algo muito interessante. É um corpo bruto, é um corpo magro, seco, ascético e bruto. As mulheres com coxa do Roberto Carlos, o jogador de futebol, o que eu particularmente acho estranho. Eu não gosto, não é o meu padrão. Acho muito legal você fazer isso, mas que busca é essa? Um corpo ascético, sem alma. Mas tem nuance também nesse ideal de beleza feminina. Tem nuance, né? Tem. E tem as distinções. Porque essa mulher bruta, como diz você, eu não sei muito bem se esse é um padrão que atravessa todas as classes sociais. Não. Eu acho que não. Daqui a pouco, então, a gente vai da mulher. Conversar, então, da asepsia da mulher, desses padrões de acordo com a classe. É porque agora nós vamos conferir como ficam as temperaturas para amanhã. Uberlândia tem máxima de 28 graus e mínima de 18, com possibilidade de chuva durante o dia. Em Monte Carmelo, o céu fica parcialmente nublado, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Patos de Minas tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Clima quente também em Tuiutaba, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Campina Verde, a mínima é de 19 e máxima de 34 graus, com possibilidade de chuva durante o dia. E falando sobre os padrões de corpo, você sabe o que é eugenia? Depois do intervalo você confere a resposta. E aproveite então e envie suas dúvidas para a gente. Pode ser no Facebook ou Instagram da TV Universitária ou pelo WhatsApp. O número é 996397880. Estamos de volta. Quando o assunto é padrão de corpo, logo surge a palavra eugenia. Vamos entender melhor. O termo eugenia surge do radical grego eu, que significa belo, e genus, que significa raça. Essa teoria dos belos genes aparece no século XIX, criado pelo inglês Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin. A eugenia foi uma ideia bastante difundida a partir de 1883, quando o cientista Galton defendeu a tese de que o conceito de seleção natural, criado por Charles Darwin, também se aplicava aos seres humanos. Ou seja, ele imaginava que as capacidades intelectuais das pessoas também eram hereditárias. Desta forma, justificava a exclusão social de negros, asiáticos da Inglaterra, por exemplo. Assim, as pesquisas de Galton buscavam produzir seres humanos geneticamente mais aptos e perfeitos. Depois, na época da Revolução Industrial, a eugenia chegou nos Estados Unidos e começou a ser vista de forma negativa. Começou-se a fazer limpezas étnicas e esterilizações forçadas nas pessoas, na tentativa de purificar a sociedade norte-americana dos mais pobres, marginalizados, negros, prostitutas, deficientes. Basicamente, um procedimento para impedir que tivessem filhos. Isso pode ser visto depois nas ideias defendidas por Hitler na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, isso se popularizou por volta de 1914. Muitos intelectuais da época viram nesse movimento a solução para o desenvolvimento do país.
Esse pessoal buscava na ciência de Galton uma explicação para isolar uma parcela marginalizada na sociedade brasileira. Professora Raquel, essa questão da eugenia e também outro termo, quando falamos de corpo, que ao estudar é muito comum, a higienização da população, como que isso marcou a história brasileira, na sua opinião? Profundamente. Não só a história brasileira, como a história ocidental. O fato é que uma das grandes utopias das sociedades contemporâneas ocidentais é a de que seria possível, por meio de conhecimentos médicos e por meio de um aprimoramento físico das pessoas, uma utopia de se criar um homem perfeito, sabe? É uma utopia do século XIX, na verdade, não só uma utopia, como uma prática científica muitíssimo disseminada e muitíssimo partilhada. Então, assim, para nós, seres humanos do século XXI, quando a gente olha para esse tempo, a gente olha com um certo horror e estranhamento, porque basicamente a eugenia, que significa boa geração, né? É a ideia de que selecionando determinados casamentos, quase que uma metáfora bem animalesca mesmo, né? Pensando em cruzamentos, né? Selecionando determinados cruzamentos, as gerações seguintes serão superiores às que antecederam o casal. Isso para civilizações que, conforme se acreditava na época, precisavam evoluir, precisavam melhorar, né? Porque quem está criando o polo irradiador do pensamento eugênico é a Europa, né? Então a ideia de que a Europa é um lugar de chegada, né? Principalmente os arianos e tal. E a gente sabe muito bem que isso virou na primeira metade do século XX, com a Segunda Guerra Mundial, né? Onde é que o delírio eugênico alemão chegou, né? Com a morte de milhares de pessoas, enfim. Mas eu acho que vocês trouxeram isso aqui um pouco, porque assim, quem é o homem eugênico perfeito desde o século XIX? É o homem belo. Então existe uma associação entre feiura e superioridade racial. Você percebe então que o racismo e a eugenia caminham lado a lado. E que, aqui a gente precisaria ter um curso sobre isso, né? Mas, e que lá no século XIX e até os dias de hoje a gente escuta ecos disso, apesar da Segunda Guerra Mundial, apesar do delírio nazista. Ideias de que determinadas características físicas carregam em si determinados comportamentos morais, tidos como positivos ou negativos. Esse que é o ponto central da coisa. Só para terminar, a gente vê isso hoje em dia. Você mesmo fez uma chamada aí, dizendo que o sujeito está sendo repreendido, denunciado, sei lá, porque falou que quem gosta de índio deve ir para a Bolívia. Veja, este é um comentário eugênico. Ponto. Interessante. A partir também dessa questão da eugenia, professora, no primeiro bloco você chegou a comentar, vamos continuar, da asepsia do corpo. O que seria esse conceito, a importância de entendê-lo? Bom, vou pegar o teu gancho da Débora junto, que é o que está na minha cara. Raquel, a gente chama de Débora o tempo inteiro, não vai ter jeito. A Raquel junto. É uma questão extremamente complexa. Eu, antes de ser filósofa, eu fui bióloga há um tempo. Eu estudei biologia. E um dos maiores equívocos, que é um equívoco que a gente vai conseguir quebrar dentro da biologia pós anos 60, é de 50 em especial. E o Brasil é um exemplo claro disso, com o Fordismo, né? A relação das seringueiras. A diversidade é o que faz a humanidade. É o que faz a preservação das espécies. Então, quando eu não tenho diversidade, eu tenho eliminação. Então, é justamente o contrário que se apregoava. Bom, um corpo asséptico, no tempo do século XXI, é um corpo não sexualizado ou cuja sexualidade é uma sexualidade de exibicionismo,
não de caráter próprio. Ela pode ser dessa mulher musculosa ou dessa mulher magra. A mulher é sempre uma característica interessante. E isso cada vez está se expandindo mais para os homens, né? Que você vê, eu tenho amigos que são uns esqueletos ambulantes e falam assim, não, eu tô com barriga. E você tenta olhar e fala assim, criatura, onde? Né? Porque isso tem se expandido. Mas é exatamente nessa ideia de uma asepsia, de uma limpeza que essa eugenia aparece. E a gente pega, eu iria assim, seria mais radical que você fala de um delírio, e eu diria que não é um delírio, e essa para mim é que é a pior parte. Ela tem um respaldo jurídico, ela tem um respaldo científico, que culminou em 19 milhões de pessoas, a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, são em torno de 25 milhões de mortos, sendo que 19 milhões mortos em nome desta raça, né, que nem o conceito de raça a gente usa sociologicamente, mas não usa mais biologicamente, mas sociologicamente se mantém, tanto que a gente usa o conceito de racismo de Estado. A ideia de belo e feio. Belo, desde os gregos, é o bem, é o bom. Quem é belo? O homem branco, ariano, europeu. O que é feio? O negro, o índio, isso no Brasil. E isso é muito interessante em termos de Brasil. A gente saiu do Pacto de Migração. Meu sobrenome é um sobrenome italiano, Amitrano. O que é a minha família Amitrano? Um bando de degredados de uma época, do início do século XIX, de uma Europa falida, famintos, que vieram para cá. E hoje nós dizemos que os imigrantes são maus, são feios. Mas veja bem. Entendeu? Felizmente. Feiura e maldade. Então faça a conclusão, porque infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Que pena! Mas veja bem, aí, pra gente pensar um pouco em eugenia, e a gente saiu da história do corpo, mas não saiu também. Não saiu, o corpo é a reprodução, né? O que acontece? Os Amitrano e os Dicini, os italianos e os espanhóis e os portugueses, que vieram para cá nesse contexto de imigração do século XIX, eles são, claro que a coisa não é homogênea, mas o fato é que eles são muito bem recebidos, porque a ideia de que um sangue superior irá se misturar aos miscigenados brasileiros justamente para embranquecer a população, etc. e tal. Muito diferente dos imigrantes que estão sendo, Depois a gente até pode, então, combinar uma edição especial só para falar sobre imigração. Nossa, seria maravilhoso! Tá certo. Então, antes da gente encerrar o nosso jornal, vamos saber o seguinte: por que será que as pessoas decidem praticar exercícios? Pensando na saúde ou na busca do corpo perfeito? Nossa equipe foi saber a resposta. Eu comecei faz mais ou menos 1 ano e meio e eu comecei por questões de saúde mesmo, porque eu tenho um problema no joelho, aí o médico recomendou que eu fizesse algum aeróbico e combinasse juntamente com a musculação. Mas aí com o tempo eu fui tomando gosto e acabei ficando só com a musculação mesmo e parei com a natação que eu fazia também. E o meu objetivo é praticamente manter mesmo, eu não tenho vontade de competir, porém gosto bastante do esporte e acompanho também alguns profissionais da área. Eu faço há mais de ano e por motivo de saúde mesmo. Busco também melhorar a condição física e me ajuda muito na parte de saúde, que eu tinha muitas dores e com a atividade eu melhorei. Tem muita gente que busca o corpo perfeito, se inspira. Você acaba se inspirando em alguém ou não tem esse objetivo, só quer malhar mesmo para manter a saúde equilibrada? Não, o corpo é bom também, mas a prioridade é a saúde mesmo. Eu já treino tem 8 anos, começou... O motivo, eu tinha 18 anos na época, foi mais pro estético, eu era muito magrinho. Aí hoje eu continuo treinando por causa de saúde e também porque virou uma rotina. O dia que eu não treino é um dia incompleto, sabe? E é isso mesmo. Para a gente encerrar então a edição de hoje, o tema do Jornal da UF, professora, existe corpo perfeito? Questão difícil, né? Dê a sua palavra sobre essa questão. Não existe. Não existe indivíduo perfeito, não existe corpo perfeito, não existe mundo perfeito. O que existe são desejos, vontades de se manter dentro de um padrão que designe um bem.
E muitas vezes o que a gente pensa que é bem é um dos maiores males que a gente comete. Então eu acho que se belo é bem, bem é belo, sinonimizado desde os gregos, e se tudo acabou em aporia, é porque a gente nunca vai ter uma resposta exata sobre isso. Pra gente encerrar, Raquel, como lidar então com essa cobrança? Bom, entendendo o seguinte, que existe corpo perfeito. É o nosso. A vida é não sei se uma sorte, não sei se uma coincidência dos dados, não sei se uma coincidência da natureza, não sei se um pequeno milagre, mas o fato é que os nossos corpos são perfeitos. E como é que lidar, como lidar com tanta cobrança? São cobranças diferentes para homens, mulheres, jovens, velhos, ricos, pobres, né? São essas nuances todas, né? Quem tiver interessado que venha fazer os nossos cursos aqui, né, Jorge? Sim. São essas nuances todas, mas como lidar com essas cobranças todas? Sendo esperto. É difícil, né? Sendo Temos esperto. que fazer um outro jornal Sendo sobre esperto. o tema para responder, né? Muito obrigada, professora Georgia, pela participação. Eu que agradeço, como sempre, o convite. Sempre que puder, estarei aqui. Obrigada, muito obrigada a vocês, Tá aos telespectadores. certo. Obrigada também, professora Obrigada, Raquel Putu, que Gislene. compartilhou com a gente hoje. Foi um prazer. A você também, eu agradeço a companhia. Eu te espero amanhã nesse mesmo horário. Uma boa noite e até lá.